Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma coisa que pode, de verdade, virar a chave na forma como se enxergam os investimentos. Nós vamos mergulhar fundo no texto Indicadores Financeiros, as lentes que seu dinheiro precisa, da Hokeydub. E olha, só o subtítulo já dá o recado. Cegueira financeira não tem charme nenhum. E para começar, a autora já chega com essa frase que é um verdadeiro soco no estômago. É a partir dessa nova visão que ela nos convida a seguir. Porque vamos combinar, no mercado financeiro a grande maioria de nós só olha, mas pouquíssimos, realmente enxergam. Sabe aquela história de amor à primeira vista? Pois é, no fundo é só uma desculpa poética para a gente tomar decisões com base na pura emoção. E no mundo dos investimentos, essa paixão cega é mais comum do que se imagina. Muita gente olha para um indicador financeiro como se fosse um oráculo, esperando uma revelação divina. Só que aqui não tem aquela trilha sonora de suspense para te avisar que vem besteira por aí. É por isso que hoje a gente vai entender de vez esses tais indicadores. Então se prepara, porque agora vem uma análise quase cirúrgica, mas com aquela dose de ironia necessária dos pontos principais que todo mundo precisa dominar. E vamos começar pelo básico, que na verdade não tem nada de básico, o famoso P sobre L, ou preço sobre lucro. Ah, o PL, o verdadeiro pretinho básico do investidor. Todo mundo tem no guarda-roupa, mas são poucos os que sabem usar com maestria. A definição é super simples. É o preço que se paga por cada real de lucro que a empresa gera. Mas não se engane com essa simplicidade toda não. Vamos para um exemplo prático para a coisa ficar mais clara. Imagina uma pizzaria que vale R$ 200 mil e dá um lucro de 40 mil por ano. A gente divide o preço pelo lucro e pronto, temos um PPL de 5. Em tese, isso quer dizer que levaria 5 anos para ter o investimento de volta. Mas quem disse que investia só sentar e esperar? Vamos um pouco mais fundo. Agora, se segura aí, porque vem uma provocação para quem tem a mente inquieta. E se a gente invertesse a fórmula para L/P? Lucro sobre preço. Os mesmos 40 mil de lucro, divididos pelos 200 mil do preço, dão 20%. A perspectiva muda completamente, não é? Em vez de focar no tempo de espera, a gente foca no retorno anual em potencial. E convenhamos, 20% ao ano soa bem mais interessante. Bom, agora vamos falar daquela parte que interessa muita gente. A hora de dividir os lucros. A fatia do bolo. Voltando para nossa pizzaria. Imagina que o dono decide distribuir metade do lucro que ela deu. É exatamente aqui que entra em cena o tal do dividend yield. O cálculo é bem simples. A gente pega os dividendos pagos e divide pelo preço. Com 20 mil de dividendos, chegamos a um dividend yield de 10%. Ou seja, para cada R$ 100 que se investe, 10 voltam para o bolso todo ano. É quase como ter aquele amigo generoso que faz questão de pagar o café sempre. E para a gente entender essa generosidade toda, existe o payout. Esse indicador mostra basicamente qual o percentual do lucro que virou dividendo. No nosso caso, 20 mil divididos por 40 mil igual a 50%, como está aí na tela. Simples, mas essencial. É aqui que a gente vê se o dono da pizzaria é generoso ou se é meio pão duro. Agora anota aí que essa é uma dica de ouro para não pagar caro demais e, principalmente, não chegar com atraso na festa dos investimentos. O preço teto é simplesmente essencial. A fórmula é dividendo pago dividido pelo retorno que se deseja. Vamos supor que o retorno desejado seja de, no mínimo, 6% ao ano, só com dividendos. O preço teto para comprar a nossa pizzaria seria 20 mil dividido por 6%, o que dá R$ 333.333,33. Pagar mais do que isso é como comprar o ingresso de um show depois que a banda já foi embora do palco. Ok, então a gente já sabe que o preço teto evita comprar ingresso para show que já acabou. Mas para garantir que a banda vai sequer subir no palco no ano que vem, a gente precisa ir além. Chegou a hora de avaliar os indicadores que medem a saúde da empresa por dentro. EV/EBITDA. Eu sei, o nome assusta um pouco, mas a lógica é bem simples. Pensa no EV como o valor total da empresa e no EBITDA como a capacidade dela de gerar caixa. Um EV/EBITDA de 5, por exemplo, significa que se está pagando 5 vezes o que a empresa gera em caixa. É a melhor forma de avaliar o motor e não só lataria, sabe? Porque ele ignora a maquiagem financeira de impostos e juros e foca no que realmente importa, a grana que a operação principal consegue gerar. Outro indicador super importante é o PVPA, ou Preço sobre Valor Patrimonial por Ação. Ele compara o preço de mercado com o valor contábil. Se esse número for 1,
significa que se está pagando exatamente o que a empresa vale em patrimônio. Se for mais que 1, indica que se está pagando um prêmio pela fama ou pela expectativa de futuro. Agora, se for menos que 1, pode ser uma promoção irresistível ou um problemão escondido. E aqui fica um alerta fundamental da autora. Cuidado para não comprar uma Ferrari com motor de Fusca. E para fechar essa análise de saúde, a gente tem a relação dívida líquida sobre EBITDA. Essa métrica é vital. Ela mostra em quantos anos a empresa conseguiria quitar toda a sua dívida usando apenas o caixa que ela mesma gera. Por isso, um número abaixo de 3 geralmente é considerado saudável. Agora, se for acima de 3, muito cuidado. Como o texto diz de forma genial, a empresa pode estar mais alavancada do que influencer em rede social tentando manter o lifestyle. E agora o toque final, porque toda obra-prima merece uma conclusão memorável. O que acontece muitas vezes é que investidores se comportam como adolescentes com uma paixonite. Eles veem uma ação, ficam deslumbrados com um único indicador que brilha mais e simplesmente ignoram todo o resto. É preciso lembrar sempre que os múltiplos financeiros são ferramentas, não são a decisão em si. Eles são lentes para ajudar a gente a enxergar melhor e não muletas para justificar escolhas que, no fundo, a gente sabe que foram mal feitas. Então, se a ideia é manter uma relação saudável com o próprio dinheiro e evitar aqueles rompimentos dolorosos com a carteira de investimentos, a sugestão é bem clara. É hora de parar de acreditar em amor à primeira vista por ações. Sabe por quê? Porque, ao contrário das comédias românticas de Hollywood, no mundo real financeiro, o final feliz depende de muita análise, paciência e, claro, uma pitada bem saudável de desconfiança. E para fechar uma reflexão da autora que resume absolutamente tudo, afinal, quem precisa abrir os olhos é o dinheiro, não você. E aí, curtiu essa análise? Deixa seu comentário aqui e aproveita para se inscrever para não perder as próximas. E um agradecimento mais do que especial ao professor Júlio Facó e à genial Roquei Dube, do blog Dinheiro que Me Veja. A gente se vê na próxima.